Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional e hoje nós vamos terminar de ler o livro de Esther, amém? Querido Deus e amado Pai, graças te damos por tua bondade, misericórdia e fidelidade, porque o Senhor é fiel em todo tempo e de geração em geração, tu és misericordioso. Senhor, queremos convidar o Senhor a tomar o lugar de primazia neste devocional, em nossas vidas, em cada área de nossas vidas. Porque é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus que nós aqui estamos. Pai querido e bendito, ó Deus e Senhor e nosso Salvador, toma, ó Senhor Jesus amado, os nossos pensamentos e também, Jesus querido santo, os sentimentos. Tudo que não provém de ti, Senhor, arranca, lança por terra toda raiz podre e que venhamos dar-te o lugar devido para que o Senhor venha ministrar rica e poderosamente em nós. Pai querido, que o nosso coração esteja alinhado ao teu, Senhor. Nossos pés também voltados para o centro da tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Jesus amado, queremos, Jesus querido santo, te agradecer, Senhor Deus, por tudo o que o Senhor nos tem proporcionado a aprender nestes devocionais. Grandes coisas o Senhor fez, tem feito e ainda fará. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Espírito Santo de Deus, fica à vontade. Tu és bem-vindo e tens total autoridade, liberdade e livre acesso à minha vida, cada área dela. Cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Amém e amém. Vamos lá? Quero voltar aqui ao capítulo 8, nós vamos ler do capítulo 9 e o capítulo 10. Mas eu quero voltar aqui ao capítulo 8 para que vocês entendam também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Na verdade, o temor de Deus, né? Porque é Ele quem ministra em nós, o Espírito Santo que ministra em nós o temor. E ali podemos ver que muitos foram salvos. Veja, olha que coisa mais linda e maravilhosa. Isso significa que aonde você está, o perrengue que você e eu estamos passando, é ensinamento para nossas vidas e necessário para que outras vidas vejam. Por quê? Porque, olha, outras vidas precisam ser salvas através do seu testemunho. Amém? Então, outras vidas, esse aqui é o capítulo 8, o finalzinho, aqui está falando sobre quando o rei autorizou que fosse mandado a carta para que, como uma forma de que se revogasse a primeira carta, mas como não havia a possibilidade, de se revogar aquele decreto que já havia sido dado, então foi mandado um segundo decreto, que se faça também os judeus assim como tentarem fazer com eles. Então, quem não era judeu, viu tudo aquilo, viu a majestade, o poder e a glória de Deus e se tornou judeu também. Então, no lugar onde que você está, o Senhor te diz: a planta dos seus pés, onde tu a colocares, será terra santa. É isso aí. Amém? Glória a Deus. Eu quero, antes de iniciar a leitura, mostrar para vocês um vídeo que fala
tem boas explicações nesse vídeo. Quero muito que vocês vejam e se atentem, prestem bastante atenção. Nós leremos agora o capítulo 9 e o 10, tá? Vou postar para vocês o vídeo. Prestem bastante atenção. Não é esse vídeo, é o vídeo ali de cima, tá? Vocês sabiam que o Irã e o Israel têm uma forte ligação com o livro de Esther? Então fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Ontem, dia 19 de junho, é um dia muito importante no calendário judaico, pois corresponde na Bíblia ao dia 23 do mês de Sivan. É nessa data que é marcado um dos momentos mais impactantes da história de Esther. Para nós entendermos essa ligação, lembremos-nos de Amã, o homem que foi o braço direito do rei Assuero. Só que o detalhe é que ele não era persa, ele era agagita, descendente do rei Agag, rei dos Amalequitas, um povo inimigo histórico do rei de Israel. Foram eles o primeiro povo a atacar Israel depois que saíram do Egito. Também foi o rei que Saul poupou e o que fez ele perder o trono de Israel. Então vemos Amã com um ódio que já havia sido plantado no seu coração pelo seu próprio povo. E o seu ódio não era só contra Mardoqueu, mas contra todo o povo judeu. Então, com muita astúcia, ele consegue fazer com que o rei Assuero assine um decreto autorizando a exterminação completa de todo o povo judeu em um único dia no Império Persa, que hoje atualmente é o Irã. E um decreto como esse, selado pelo anel do rei, não poderia ser revogado. Então entra Esther, uma judia que se tornou rainha e com ousadia e fé arrisca sua própria vida para falar com o rei e assim denunciar o plano maligno de Amã. O mesmo foi enforcado. Porém, isso daqui não acabou com o problema, pois o decreto antes assinado pelo rei era irrevogável. Nem o rei poderia anular. Então, em Esther 8:9, o rei faz um novo decreto, exatamente no dia 23 do mês de Sivan, também selado pelo anel do rei, decretando que ali todos os judeus lutassem, se defendessem para sobreviver. E assim aconteceu. No dia do decreto do Amã, houve uma grande batalha. Porém, os judeus, Israel lutou e saiu vitorioso. Depois dessa grande vitória, Mardoqueu, ele decretou a festa do Purim, que é comemorada até hoje pelos judeus, lembrando do grande livramento que Deus deu a eles. Porém, é esse dia, o dia 23 do mês de Sivan, que foi o dia mais marcante, pois foi onde Deus deu a possibilidade do povo se reerguer, mostrando que aquilo que a terra decreta não é páreo para aquilo que o céu ordena. Então, você sabia dessa história? Se não sabia, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pelo que eu entendi agora do livro, e eu fui pesquisar ontem, não é o dia 23 de junho, não é. É o dia 19. Por quê? No calendário judeu, hebraico, eles começam o mês no mês anterior, metade do mês. Eles não terminam o mês como nós. O calendário deles começa mais ou menos no dia 14, 15, 16 do mês anterior. Então, contando assim, né, se tornou o 23º dia, entendeu? Do mês Sivan, que é o mês de junho, que inicia, né, metade de abril, maio, né, lá termina lá no finalzinho de maio e começa o calendário deles, entendeu? Aqui, eu vim aqui para vocês verem, ó, o mês de Sivan no calendário judaico geralmente começa entre os meses de março e junho no calendário gregoriano, né? É o que eles usam. Aqui, ó, o dia deles sempre começa no dia, às 18 horas. Não é pela manhã, é às 18 horas do dia. Então, aqui, ó, sempre ao pôr do sol. Até o pôr do sol tá começando o dia deles. Não é interessante isso? Isso é muito interessante. Para nós, o nosso dia começa ao nascer do sol, né? Mas para eles, não. E o mês Sivan desse ano começou no dia 27 de maio. Ó. Em 2025, o início do mês de Sivan, ou Rosh Hodesh, ou é Kadesh? Não, é Rosh Chodesh Sivan. Acho que é isso. Eita, vamos falar só o Rosh Sivan.
Ocorre no pôr do sol do dia 27 de maio. O mês de Sivan é o terceiro mês do calendário judaico. O primeiro mês deles começa de março para abril, tá? Não é muito interessante? Eu acho isso muito interessante, muito. E mãe, olha só o que vai acontecer no dia do meu aniversário desse ano. 24 de setembro de 2025, calendário judaico. Vou botar aqui, calendário judaico. Judeu, calendário 2022 não, 2025. Veja isso, mãe. Em 24 de setembro de 2025, no calendário judaico, corresponde ao dia 2 do Tishrei de 5.786, que é o segundo dia de Rosh Hashanah. O ano novo judaico começa ao pôr do sol do dia 22 de setembro e se estende até o anoitecer do dia 24 de setembro. Portanto, o dia 24 de setembro de 2025 marca o segundo dia das celebrações de Rosh Hashanah. Que lindo, não é? Tá bom, agora vamos lá voltar para aqui o texto e terminar de ler o texto. Então, como explicado para vocês, não é o dia 23 de junho, eu me enganei, é o dia 19 de junho. Que lindo! Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é perfeito, magnífico, soberano, justo e fiel. Olha, ai, eu não sei vocês, mas cada dia que passa, eu amo mais esse Deus, eu me encanto mais com esse Deus, porque grandes maravilhas Ele tem feito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos lá. Os judeus matam aos seus inimigos no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei, a sua ordem para se executar. No dia em que os inimigos dos judeus contavam a senhorear-se deles, no caso, achou, que fosse, sucedeu o contrário. Os inimigos do povo judeu achou que estava tudo ok, que estava tudo certo, que eles iriam matar à vontade e saquear. Não. O que foi que aconteceu com Amã? Amã aprontou para Mordecai. Fez a forca lá, ajeitou a forca, deixou tudo prontinho. Quem se enforcou na própria forca foi ele. Aconteceu a mesma coisa aqui. Então, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Eu vou te fazer uma pergunta. Você, se por um acaso passar isso na sua cabeça, ai, que horror, que maldade, mas era o povo judeu, o povo de Deus, Deus não ensinou a dar a segunda face. Aguenta aí. Deus ensinou a dar a segunda parte da face, virar o rosto para tomar o outro tapa, mas vírgula. Tá bom? Ele também disse que nós devemos nos defender. Tanto é que ele fez a justiça aqui da terra. Se fosse assim, ele não teria feito, não teria dado inteligência para ninguém se tornar juiz, delegado ou qualquer coisa, não é? Então, o advogado, Pois então, se ele deu, se ele permitiu, ele também nos permite que nós venhamos nos defender. É claro que nós faremos tudo mediante a oração, a entregar os nossos problemas, nossas questões ao Senhor.
e ir na frente e seguir, entendeu? Então, devemos inclusive falar, Senhor, como Moisés falou, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou e não me faça sair de casa, entendeu? E assim, esse povo que foi lá tentar matar os judeus, que se defenderam e mataram eles, teve a oportunidade, assim como os outros se converteram, né? Eles também tiveram a oportunidade, mas eles não assim fizeram. Então eles não quiseram, eles acharam que daria conta, que daria para eles fazerem isso sim, e não se converteram, endureceram o coração e receberam uma paga. Pois é. Então, Deus dá oportunidade sim, né? Mas se a pessoa não quer, Deus também não fica insistindo não, porque a palavra mesmo do Senhor diz que não fique lançando pérolas aos porcos. Você já sabe que isso é errado, você sabe que não pode fazer. Você continua fazendo, então aguenta aí. Tem alguma coisa de errado. Você faz porque você quer, você faz, você não quer a palavra do Senhor. Então, olha só, as coisas do Senhor são preciosas. E Ele mesmo nos ordenou, não lanceis pérolas aos porcos. Então, né? Todos os príncipes das províncias e os satrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus. Olha isso, hein? Porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei. Mordecai se tornou maior que Amã. Então, era grande na casa do rei. E a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram todos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsandata e a Dalfon, a Aspata, a Porata, a Adalia, a Aridata. Minha mãe, você vê que é ela? É ela mesmo. Peraí, gente. Aí, não falei? Ela já está exigindo o devocional. Já vai. A Porata, a Adalia, a Aridata, a Farmasta, a Arissai, a Aridai e a Vaizata. Eita, quanto nome! Que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, no caso, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. Vocês perceberam? Eles poderiam saquear o despojo. Não fizeram isso. Ordem de quem? De Deus. Não queremos nem isso daí, ó. Essas coisas ruins, esse homem ruim a gente nem quer. Não quero não. Tem coisa que a gente não deve querer de certas pessoas. Eita! Sabe? Aquele negócio que a nossa mãe nos ensina assim: não pega comida da mão de fulano. Aí a gente é pequeno e jovem e fica, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Não come nada na casa de fulano. Os nossos pais sabem de muitas coisas, mas a gente faz o quê? A gente não sabe. A gente fica curioso, mas por quê? Não entende. A comida é tão gostosa, nem apetitosa, aquela montoeira de doces, e você quer comer. Mas aí a nossa mãe fala, não pode. Aí a gente faz o quê? Tem que obedecer. Porque se desobedecer, padece. Uma vez, eu peguei. Mas não sem a minha avó saber. E aí, nós oramos. Da Dona Rosa, mãe. A Dona Rosa. Lembra a Dona Rosa, mãe do Tenda? Mãe da menininha. E
Aí oramos, repreendemos, e eu lá com os zoinhos assim, sabe como uma criança fica saltitante assim, vai logo, vai logo. Gente, eu comi aquele doce, os primeiros doces que eu comi com tanto gosto, com tanta vontade, sabe? Que aí depois eu, sei lá, me deu um negócio, me deu um sentimento ruim, foi uma sensação ruim, e passei a ter pesadelos, as sensações estranhas, uma coisa como se alguém estivesse me vigiando, me olhando, me querendo me pegar. Ai, eu fiquei tão, e tive dor de barriga, sabe? E depois eu falei com a minha avó. Aí lá vai o quê? Lá vai os pais, que são os mais velhos, conhecedores e sabedores do que, qual foi o problema, qual foi o assunto, orar e repreender, né? Pois é, mas foi uma bela de uma lição. E olha que tinha sido orado, hein? É porque existem gente maliciosas, maldosas. E existem gente que não. Mas você não conhece o coração de ninguém. De ninguém. Só quem conhece o coração dos outros é Deus, só. E nem nós conhecemos o nosso próprio coração. Vocês sabiam disso? Nós verdadeiramente não sabemos do que somos capazes de fazer. Só Deus é que sabe o que somos capazes de fazer. E é por isso que Ele sempre nos manda vigiar, né? Então, eles não tocaram no despojo. Despojo, gente, é assim, quando se ia para a guerra, antigamente, e sobrava aquele montoeira de ouro, prata, muitas coisas, né, bronze, eles pegavam tudo para eles, né? Era despojo, não era roubo, era despojo. Pegar do inimigo, o que você matou, aquilo, entendeu? Era tradição, entendeu? Hoje em dia, graças a Deus, eu espero que não exista mais isso, né? Mas tem tanta gente estranha nesse mundo, só o sangue de Jesus. No mesmo dia, foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei à rainha Ester: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei, que terão eles feito. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará? Ou que é que desejas ainda? E se cumprirá? Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e se dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã, e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens. Porém, no despojo, não tocaram. Tá vendo? Aí pode-se haver aquele pensamento assim: ai, mas por 2 vezes se fizeram isso, qual a necessidade disso? É porque ainda existia gente ruim que ainda queria matar os judeus e que ainda não tinham como posso falar, Espírito Santo, aquela palavra? Compreendido, né? Ainda não tinham compreendido a grandiosidade de Deus e todo o que estava sendo feito. Então eles ainda achavam que tinha como sim eles matarem os judeus, né? Só que não. Aí então vem a festa de Purim. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos.
e mataram a 75.000 dos que os odiavam. Gente, não é 75 pessoas não, é 75.000 dos que os odiavam. Porém, no despojo não tocaram. Verificaram, né? Que em cada vez que eles matavam os seus inimigos, eles não tocavam no despojo. Mas veja bem, Deus já ordenou, já deu não é a ordem, é a liberação para que eles tocassem e pegassem o despojo, sim, em épocas passadas, em épocas em que eles iam para a guerra e ganhavam com quem eles estavam lutando, e Deus dizia, pode pegar o despojo, sim, entendeu? Mas dessa vez, não peguem o despojo. Então, sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e o fizeram um dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de festa e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Eles dividiam, né? Tipo como vizinhos, eu vou mandar um pudim e você me manda um bolo de milho. É legal isso. Eu vou falar com vocês algo que está me incomodando. Vou voltar aqui. Paramos no versículo 20. Vou voltar aqui e talvez vocês possam estarem pensando assim, mas nossa, não já tinham matado os filhos de Amã? Por que dependurarem eles assim? Porque na época era assim que se fazia, tá? Era assim que se fazia, porque Amã foi um homem mau e a família toda dele também eram pessoas más. Então, mataram eles, sim, mas se dependuraram eles também, porque para que servisse de exemplo, tá? Para que servisse de exemplo que a maldade não poderia habitar naquele reino, a ponto daquelas tramas acontecerem. Entendeu? O mesmo se foi feito, não de forma de dependurarem, mas mataram os que tramaram contra o rei na forca. E todos ficaram sabendo, né? Todos ficaram sabendo. Então, era isso que eu queria muito explicar para vocês também. Não sintam pena, gente. Não sintam pena, tá? Porque na Bíblia mesmo diz que nós não devemos sentir pena daquelas pessoas más que tiveram a oportunidade de mudar a sua vida e não assim quiseram. Isso é pecado. Deus diz que a gente tem que orar e pedir por misericórdia daquelas vidas enquanto estão com vida. Depois que morreram, não. Aí já é outro assunto. Bom, e morreram, morreu. Ficou para lá. Não volta mais não. E se morreu sem Deus, vai direto lá para aquele lugarzinho quente lá, fervendo, né? É pior do que um vulcão. Então, vamos voltar aqui para leitura. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Assim,
os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, aquele que a gente viu malvadinho, já era malvadinho desde a raiz dos antepassados dele, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes. Eles lançavam como se fosse pedrinhas, sabe? Era sorte, lança sorte, entendeu? Para os assolar e destruir. Mas, tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se achegassem, se chegassem, por exemplo, todos os que quisessem ser judeus também, entendeu? E sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado, todos os anos. Esse é comemorado até o dia de hoje, tá? E é uma comemoração para sempre. E que estes dias seriam lembrados e comemorados, olha aqui, ó, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então, a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. Vejam, eles ainda, todos os anos, fazem o jejum e comemoram a festa. E o mandado de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro, aquele livro de crônicas, né? E então vamos para o último capítulo, o renome de Mordecai. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar de seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Que grandiosidade! Esse aqui está falando o livro de Reis, e vou mostrar para vocês. Creio eu que seja num desses 2 livros. Não sei se é 1 Reis
ou se é em 2 Reis. Mas eu vou dar uma olhadinha. E nós terminamos de ler o livro de Esther, os 10 capítulos do livro de Esther. Amém? Eu já quero ler o Salmo diário, porque o Salmo diário de hoje, ele é lindo. É o Salmo 136. Vamos ler? Amém? A misericórdia de Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em 2 partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oh, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, tu és fiel, Senhor. Ó Senhor, muito obrigada por ministrar em nossas vidas o livro de Esther, os salmos diários, por todas as bênçãos e maravilhas que o Senhor nos tem proporcionado vivenciar. Pai, muito obrigada pelo pão de cada dia em nossa despensa, em nossa mesa. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E toda honra seja dada a ti, ó Rei dos Reis. Amém e amém.